Presidente, quais são os principais problemas e os maiores desafios que o senhor encontrou aqui no IPHAN? Eu acredito que, em primeiro lugar, resgatar os servidores que foram isolados, que foram, de alguma maneira, preteridos da gestão passada. Uma gestão que aparelhou o IPHAN, que, infelizmente, não considerou a dimensão técnica do órgão em muitos processos. Nós tivemos aí superintendentes Brasil afora completamente desconectados da pauta do patrimônio, sem formação nenhuma na área da cultura, por exemplo, ou alguma área afim, seja na gestão, poderia até ser esse o perfil, mas nem sequer eram algumas das pessoas. A gente encontrou aqui um desafio orçamentário, graças ao trabalho da transição de governo. A gente ganhou um pouquinho de fôlego, né, com a PEC da transição, e também encontramos projetos e programas parados, né? A educação patrimonial, que é um importante eixo de ação do IPHAN, completamente esvaziada. As ações de salvaguarda aos detentores do patrimônio imaterial, grupos, tradições, comunidades, também praticamente sem orçamento. A gente perdeu aqui, na gestão passada, uma divisão importante, que é a divisão de diversidade linguística, que dá todo aporte a esse patrimônio imaterial, que tem a ver com os modos de se comunicar das diferentes comunidades Brasil afora, entre outras coisas. E a gente está justamente agora reestruturando, dando conta dessas demandas emergenciais. Temos obras paradas, temos processos em várias superintendências sem resposta aos requerentes, né? Por exemplo, prefeitos, secretarias de cultura, secretarias de infraestrutura, que não têm resposta das superintendências do IPHAN em vários lugares do Brasil. Então a gente está construindo essa nova governança, esse novo arranjo, essa nova gestão. Temos o desafio do Conselho Consultivo também, que é importante para o tombamento, para o reconhecimento dos bens. Um Conselho Consultivo recém-formado com nomes que não têm notório saber para participar do Conselho Consultivo. Então agora a tarefa é essa, é uma tarefa de reconstrução, de trazer os servidores de volta para o protagonismo de um órgão que historicamente tem uma carga técnica, um papel muito importante. O que é essa questão de destombamento aí? Parece que houve algumas iniciativas nesse sentido, né, no governo anterior. O que é exatamente isso? É o bem perder o seu título, perder a sua identidade de patrimônio cultural, uma vez tendo já sido reconhecido pelo IPHAN em outro momento. Então, a gente tomba e o IPHAN pode também destombar. Isso não é uma decisão da presidente ou do presidente, dos diretores, mas sim do Conselho Consultivo. A gestão passada orientou um processo para o Conselho Consultivo, por exemplo, de destombamento lá no Rio de Janeiro, de um importante prédio do período colonial. E agora a gente está apurando, né, outros processos como esse, que eventualmente possam provocar prejuízo ao patrimônio cultural brasileiro, porque o nosso objetivo é preservar e não precarizar. Então isso também aconteceu, infelizmente, durante o governo Bolsonaro. Em termos de orçamento, né, quer dizer, hoje o IPHAN para esse ano tem cerca de 100 milhões, né, no orçamento. Qual que deveria ser o montante que deveria ser destinado ao IPHAN esse ano para poder cumprir, né, com as metas previstas? Esse valor de 100 milhões aproximadamente é o que a gente chama de orçamento discricionário, para que a gente possa fazer os projetos, para que a gente possa fazer obras, programas. O nosso orçamento está aí na casa de quase 400 milhões de reais. É claro que isso não é o suficiente para nós darmos conta de toda a demanda de conservação, de salvaguarda, de acautelamento, como a gente chama, dos bens culturais brasileiros. Então, para isso, para dar resposta a essa limitação, a gente vai ter que agir no sentido de trazer mais fomento, que é sempre um ponto importante das ações do IPHAN, fomento através do PRONAC, do Programa Nacional de Apoio à Cultura, Lei Rouanet em especial, e o Fundo de Direitos Difusos, buscando parcerias com a iniciativa privada, com bancos públicos, para que eles possam ser cada dia mais parceiros do patrimônio cultural. Além também, é claro, da gente estabelecer suplementações orçamentárias junto com o Congresso Nacional através das emendas ao orçamento, de forma que as bancadas regionais, as bancadas estaduais entendam por que é importante preservar o patrimônio dos seus estados. Isso é um bom indutor do desenvolvimento. O patrimônio não é um problema, né? O patrimônio não é um empecilho para o desenvolvimento. Pelo contrário, ele é um instrumento de turismo, de desenvolvimento econômico, de educação, de geração de emprego e renda e de sustentabilidade ambiental, social e cultural. E a gente quer convencer os parlamentares disso. Portanto, trabalharemos firme na construção junto ao Congresso Nacional, o diálogo com as bancadas e, ao mesmo tempo, buscando ativamente uma captação maior para as nossas ações. E essa iniciativa passa também pela aprovação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, Congresso? Passa também, porque o Sistema Nacional de Patrimônio, que hoje se encontra lá na Comissão de Cultura, vai ser uma importante ferramenta de parceria com a sociedade civil, com os governos estaduais e municipais, e vai permitir também
com a criação do Fundo do Patrimônio Cultural, uma maior destinação de recursos para essas finalidades de patrimônio, tanto da própria esfera pública, do próprio setor público, mas também de entes particulares, pessoas físicas, pessoas jurídicas, poderão doar, poderão participar da constituição desse fundo. O Brasil tem, assim, praticamente em todos os estados, coisas absolutamente fantásticas, seja em termos de patrimônio natural, seja em termos de patrimônio histórico e artístico, né? No entanto, a gente sempre teve políticas relativamente acanhadas, né, para mostrar isso não apenas para estrangeiros, mas também para os próprios brasileiros, né? A gente vê o Brasil, por exemplo, sempre com números muito ruins em termos de recepção de turistas, né? O que a gente pode fazer para dar um salto nessa questão da valorização do patrimônio histórico e artístico nacional? Em primeiro lugar, é construir a agenda do patrimônio de maneira mais intersetorial. Eu, por exemplo, tive ontem lá na Embratur, conversando com o Marcelo Freixo. A gente vai estabelecer uma ação comum do turismo com o patrimônio para promover o patrimônio cultural brasileiro. Então a gente quer, não só do patrimônio mundial, para atrair o turista estrangeiro, mas também do patrimônio local, mostrar o que aquilo tem de importante. Aí vem uma ação complementar, também intersetorial, com a educação. A própria comunidade tem que entender o valor do patrimônio que está ali. Ela mesma tem que se apropriar daquilo. Então a gente vai investir muito em educação patrimonial, porque a gente acredita que ela é uma ferramenta de corresponsabilização, para que a sociedade ela assuma o patrimônio como algo seu. Também a gente quer melhorar a nossa relação com alguns outros ministérios, no sentido de ter estratégias comuns, como o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos, os povos originários, o próprio Ministério das Relações Exteriores, no sentido da gente ter a promoção do nosso patrimônio em nível internacional. A gente está buscando, trazendo de novo as cooperações que foram perdidas pelo governo passado, com o Mercosul principalmente, também com a África, com os países lusófonos. A gente está resgatando os projetos com a Unesco. A gente chegou a perder recursos na gestão passada de programas que estavam ali estabelecidos para serem efetuados com a Unesco. Qual foi essa perda em termos de A gente perdeu mais de 3 milhões de reais. A gente devolveu para o Tesouro mais de 3 milhões de reais. O IPHAN devolveu, no caso, a gestão passada do IPHAN devolveu mais de 3 milhões de reais por não execução, por falta de projeto, por não ter lidado com isso como algo prioritário. Então a gente vai buscar isso, uma agenda mais intersetorializada, né, mostrando o patrimônio, como eu disse há pouco, um instrumento do desenvolvimento local, uma forma de atrair mais investimentos, uma forma de atrair presença de outras pessoas. Perfeito. E o 8 de janeiro? O que vai sobrar disso? Quer dizer, a ideia do memorial permanece? Esse negócio vai sair? O 8 de janeiro, obviamente, trouxe para o IPHAN um certo protagonismo, porque nós, por termos essa responsabilidade de preservar o que é tombado, e Brasília, conjunto urbanístico de Brasília, conjunto arquitetônico é tombado, a gente, obviamente, se envolveu muito nessa reconstrução. Não é nossa tarefa reconstruir, reformar, restaurar, mas a gente deu todo o aporte, todo o apoio técnico para as equipes do STF, do Palácio, da Câmara, do Senado. Produzimos relatórios de acompanhamento, temos produzido, e eu acredito que isso deu a gente deu duas respostas importantes, né, diante do 8 de janeiro. Uma é que a gente tem soberania, capacidade, autodeterminação para lidar com as nossas crises. Essa era uma dúvida, como é que o Estado brasileiro ia responder a isso, nessa capacidade de agir, de restaurar, de revitalizar. Está aí, os prédios todos praticamente recuperados, né? Pouca coisa ainda está sendo restaurada, pouquíssimas coisas não serão possíveis de se restaurar. E a outra é que nos impõe um desafio para o futuro, um desafio de mais educação patrimonial, um desafio de memória. A gente não pode esquecer do que aconteceu. Daí vem a proposta do memorial, vem a proposta de um projeto que diga para a sociedade brasileira o que ocorreu e para que isso não se repita, para que as futuras gerações não repitam o que essas pessoas fizeram. E é esse agora o nosso propósito, numa comissão que está sendo liderada pelo Ministério da Cultura, somando esforços do IBRANCO, IPHAN e outros órgãos, para desenvolver esse programa de memória, que vai ter certamente um espaço, mas também vão ter outras ações.